Então, irmãos, a gente pode começar o estudo. Quem ia vir veio, quem não ia vir não veio, né? De repente apareça mais alguém aí, mas pelo menos nós aqui vamos estudar. Amém? Amém. Então hoje nós vamos estudar, é um tema semelhante ao estudo que eu dei no canal, sim, mas é que lá faltou algumas coisas que eu não acrescentei, e algumas coisas eu quero passar para os irmãos que eu já passei, mas quero acrescentar outras. Talvez alguns irmãos tenham visto, outros não. Perfeito? Lá em Minas Gerais, quando eu estava com irmãos de Minas, eu fiz a primeira parte desse estudo, que eu demonstrei que era a casa de Deus. Seria necessário fazer um estudo grande para demonstrar a casa de Deus, mas os irmãos já têm a base da casa de Deus, que trata de Cristo e nós fazendo parte do corpo de Cristo, perfeito? Essa é a essência da casa de Deus. E toda casa ela é feita por meio de uma construção, né? Ela é feita como esses homens aqui dessa imagem aqui. Percebem que eles estão construindo uma casa aqui? Uma casa literal, Sim. mas é uma casa, uma construção, enfim. Então está sendo colocado pedras aqui, tá? Então, em 2 Pedro, vai dizer, 2 Pedro capítulo 2, vai dizer assim, essa Bíblia aqui é nova, eu não decorei os detalhes dela. 2 Pedro, tô achando aqui, peraí, não sei se é 2 ou se é 3. Ele vai dizer assim, não, minto, mas é 1 Pedro, perdão, viu o que é? Ó, 1 Pedro 2, verso 1, tá? Vamos lá. Prestem atenção nas palavras que vai ser dito aqui, tá? Esse estudo vai estar no canal depois, tá bom? Vou estar postando no canal, está sendo filmado lá, ó. Os irmãos que vão baixar, tem esse gráfico para baixar lá. Então diz assim, despojando-vos, verso 1, portanto de toda maldade, e dolo, hipocrisia, invejas, e toda a sorte de maledicência. E o que é maledicência, irmãos? Falar mal dos outros. Então se a gente tem costume na nossa boca sempre falando mal dos outros, aqui ó, se converter. Desejais ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por eles vos seja dado o crescimento para a salvação. Vamos raciocinar. Ele está dizendo aqui porque a gente é como crianças que desejam o genuíno leite espiritual, não é? Sim. Uma criança, para ela crescer, o que ela precisa? Leite. E o que esse leite aqui significa no contexto? A palavra de Deus. Se eu não medito, se eu não estudo, se eu não me alimento da palavra de Deus, o que é você? Criança. Eu não vou desenvolver. Então eu vou ser como criança. E a criança, ela não tem, né, a condição de fazer o discernimento do bem e do mal. A gente falou isso ontem, não falou? Sim. Então, se a gente quer ter o discernimento do bem e do mal, nós temos que nos alimentar do genuíno leite espiritual para dar o crescimento, que é a palavra de Deus. Não o leite adulterado. O leite que provém da palavra de Deus. Perfeito? E vai dizer assim, por ele se você já dado o crescimento para a salvação. Olha só, crescimento para a salvação. Qual que é o versículo? 2 Pedro 2. Ah, eu tô vendo Capítulo primeiro. 2, versículo... Não, 1 Pedro, desculpa, é 1 Pedro. 1 Pedro. 1 Pedro. Peraí. Peraí. De repente uma versão diferente. 1 Pedro, 2, capítulo 2, né? Isso aí. verso 2. Ah, tá. Tá. É que ele já tá no 2. Ó, eu vou ler de novo o 2 então para a irmã achar. Desejar ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele você seja dado crescimento para a salvação. Amém? Se é que já tendes a experiência que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. E também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, o quê? O que diz aí, irmãos? Casa de Deus. Casa de Deus. Vocês são edificados casa de Deus. Então, aqui nós temos uma imagem, né, de homens levitas, enfim, fazendo uma construção de uma casa, um templo. E esse templo é um templo literal. Então, nós sabemos que Deus ele trata com o literal e com o espiritual. Se esse aqui é o literal, ele aponta para o quê? Para o espiritual. Então, quando a gente viu o povo edificando essa casa literal, nós estávamos vendo no contexto espiritual a casa de Deus espiritual sendo edificada.
Perfeito? Então, uma tipifica, uma é sombra da outra. Essa daqui, ela vai tipificar a casa de Deus que vai ser estabelecida em Cristo. Perfeito? E aí vai dizer assim, olha o que vai dizer aqui no verso 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para seres o quê? Sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Tá ótimo aqui, tá? Não precisa ler o resto, porque o contexto, a essência do contexto é essa. Compreendemos então, Cristo, ele é o quê? Ele é a pedra angular, ele é a pedra principal. O que significa essa pedra principal? Na antiguidade nós temos essa construção aqui, tá vendo? Não quer dizer que literalmente Cristo é uma pedra ou nós somos pedras, não é isso. Mas Deus, ele utiliza exemplos que de uma forma literal você conseguir enxergar, né? Então, vamos usar essa construção literal aqui. Nós estamos vendo pedras, não estamos? Só que abaixo dessas pedras existe uma pedra que fica bem aqui na esquina. E essa pedra aqui, ela vai o quê? Dar o fundamento para que as outras pedras sejam edificadas. É a base, né? É a pedra angular. Então Cristo, ele passa a ser a pedra angular. E você só vai poder edificar uma casa quando você coloca uma pedra angular, naquele contexto. Hoje é um pouco diferente. Colocando essa pedra, aí as outras vão ser colocadas. Então Cristo foi a primeira pedra a ser colocada por Deus, que é Ele mesmo. Porém, uma casa não é feita só de uma pedra angular, ela é feita de várias pedras. Se Cristo é a pedra angular que vive, e nós somos a casa de Deus, e Cristo é a pedra que vai dar a origem a essa casa, se Ele é uma pedra espiritual, que tipo de pedra nós somos? Pedras espirituais, perfeito? E essas pedras espirituais vão formar a casa de Deus. Só que antes de uma pedra ser colocada aqui, você está vendo? Está tirando uma pedra aqui, colocando lá, está tirando uma daqui, colocando lá. O que precisa ser feito com essas pedras? Vamos olhar para o contexto de hoje. Você tem uma montanha, não tem? E aí as pessoas vão na pedreira, colocam a dinamite e explode aquela montanha. Não é assim? E aí vai sair um monte de pedra. Só que elas saem todas o quê? Com defeito, cheio de problemas. Então, algumas pessoas que trabalham nesse ofício, elas vão pegar aquela pedra, elas vão talhar, lapidar e vão o quê? Colocar na casa, colocar na construção. Então, basicamente, a função dos servos de Deus que trabalham na casa de Deus é essa. Eles têm a função de construir e a função de trabalhar nas pedras. Mas se eles têm uma vontade para trabalhar, se eles não estão a fim de trabalhar ou se eles estão fazendo errado, o que acontece com a construção? Vai atrasar. Ela vai atrasar. Percebe? Então é por isso que quando a gente não compreende as coisas de Deus, é como se você fosse um servo preguiçoso, como se você fosse um servo negligente, como se você fosse uma pessoa que está fazendo uma coisa, mas você não sabe que está fazendo direito. Você vai fazer errado. O próprio Jesus, esse exemplo, né, que aquele que edifica sua casa no areia, vem a tempestade e derruba a casa. Derruba. Perfeito. Que é construído na rocha. E essa rocha aqui é Cristo, né? Então, se esses caras aqui, eles não fazem corretamente com as pedras o que tem que ser feito, né? Deixa eu ver se está gravando. Tá gravando. Você vai pegar uma pedra, uma construção quadrada, você vai colocar uma pedra redonda, vai dar problema. Você vai pegar uma pedra assim, tá lapidada, ela não vai se encaixar. Então isso é um quadro, meus irmãos, para os dias de hoje. Por quê? Porque Deus, ele tem uma casa. Ele tipifica a sua igreja numa casa. Mas quando os trabalhadores dessa casa não estão agindo de boa vontade, estão com preguiça ou estão sem conhecimento de como fazer o trabalho, infelizmente a casa vai atrasar. Você já viu muitas vezes, né, construções assim, prédios e tudo mais, e aquela construção começa, não começa? Só que vem um determinado momento que falta dinheiro, a prefeitura embarga a construção, enfim, ela fica parada. Não fica parada? Ela atrasou. E depois de um determinado tempo, quando é feito tudo de novo, contrata-se novas pessoas, consegue esse dinheiro, aí a construção termina. A construção, ela vai continuar de onde parou e vai ser terminada. Então aqui acontece exatamente a mesma coisa, irmão. Nesse tempo todo que passou desde Cristo até nós, a casa de Deus, ela vai atrasar. Ela atrasou.
Não quer dizer que pessoas não tenham sido edificadas, né? Que a casa de Deus não tenha crescido. Não quer dizer isso. Mas está atrasada como deveria ser na realidade. Não é que a gente está atrasando a volta de Cristo. Ninguém vai atrasar a volta de Cristo. Né? Mas Deus está mostrando que assim como se atrasa uma obra, uma construção, assim a igreja está atrasada. É o nosso conhecimento, o nosso trabalho está atrasado. Deus vai terminar no tempo certo. Mas Ele está mostrando que nós estamos como se estivéssemos com essa construção atrasada. Perfeito? Por que eu vou dizer isso? Vamos olhar um texto aqui, deixa eu ver se eu marquei aqui. Vou pedir para o irmão ler aqui. Assim. Paulo ele vai dizer uma coisa sobre ele, sobre os apóstolos, sobre os ministros de Deus. Ó, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 10. Os irmãos acharam aí? 1 Coríntios, capítulo 3, verso 10. Olha lá. Vamos do verso 9, tá? Ó, porque somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Não vamos falar o contexto aqui, tá? Do que ele está falando de edificação ali. Mas a questão é que nós somos cooperadores com Deus. Deus ele vai mostrar o seu povo de vários ângulos diferentes, perfeito? Em um ângulo nós vamos ser o que? Plantação de Deus. Vai falar de uma plantação e de uma colheita de Deus. Motivo para um outro estudo, não de hoje. Por um ângulo nós somos noivo. Por um ângulo nós somos o que? Casa de Deus. Por um outro ângulo nós somos sacerdotes. Então Deus ele nos mostra como sendo uma colheita de Deus, como sendo uma casa de Deus, como sendo a noiva de Cristo, e como sendo também o que? Como fala aqui, cooperadores de Deus. E além de cooperadores, como construtores de Deus. Perfeito? Existe aquela questão dos construtores que rejeitaram a pedra, mas daí é um outro contexto, porque eles rejeitaram a casa de Deus. E esses construtores aqui... Os construtores literais. Os construtores literais. Aqui fala dos construtores que, né, edificam essa pedra espiritual. Mas se os construtores não têm o conhecimento correto da obra, vai dar problema. Sim. Perfeito? A obra vai ficar embargada. Exatamente. Então... para você voltar à edificação correta, o que você tem que fazer? Você vai ter que dar um treinamento para os construtores. Você vai ter que ensinar eles. Porque eles não sabem. Você vai ter você vai ter que fazer um telecurso lá para eles, botar eles numa sala e ensinar, você tem que fazer assim. Entendeu? E aí eles vão poder voltar ao trabalho. E aí eles vão ter que corrigir os erros, tirar as pedras que estavam por defeito, lapidar elas, para que volte ao trabalho normal. Amém? Então, eu sempre uso aquela parábola das 10 virgens, vocês já notaram, né? Aquela parábola das 10 virgens, falamos dela ontem, ela é extremamente profética para vários contextos da Escritura. Os irmãos conhecem a parábola das 10 virgens, né? Eu já citei várias vezes nos estudos. Nós temos um caminho a ser traçado ali naquela parábola, tá? Por quê? Não tenho, acho que aqui a imagem delas, mas enfim. Nós vamos ver que existe um caminho que vai ser traçado naquela parábola. E o primeiro momento, aquelas virgens, elas estão acordadas. E elas estão seguindo pelo seu caminho para encontrar o noivo. Então imagina umas pessoas que elas querem encontrar uma pessoa, mas elas têm que caminhar uma distância. E elas vão caminhando e começa a anoitecer. E pela distância ser longa, elas acabam dormindo. Porque a intenção delas era dormir para depois encontrar o noivo. Então elas vão indo em direção ao noivo, mas quando chega um determinado momento, elas cansam. E aí do nada elas acordam, alguém gritando, à meia-noite vem o noivo. Elas acordam com as pressas e tal, e vão o seu caminho de novo. Então isso é o que aconteceu com a igreja. A igreja estava andando normalmente. Mas chegou um momento em que vai entrar o que? O sono na igreja. Mas vai chegar um momento em que o povo vai acordar. Com esses caras aqui, tá? Que a gente vai ver depois. Então, assim como aquelas virgens foram despertas, o povo nos últimos dias vai ter que ser desperto. Para quê? Para voltar à edificação da casa de Deus. Porque o que Deus tem prazer é o quê? Em terminar sua casa. Porque Deus ele quer habitar com o homem, né? Não que ele não habite em nós, mas nós temos defeitos. E Deus quer tirar esses defeitos, Deus quer lapidar essas pedras, Deus quer que seja trabalhado para que ele tenha uma casa digna. Sabe quando a gente vai
compra uma casa, ou a gente aluga uma casa, quando a casa está bagunçada, ninguém gosta de ficar uma casa bagunçada. Então é assim mais ou menos que Deus nos mostra. Ele não quer a casa bagunçada, Ele quer uma casa direita, bem feitinha, tudo bonitinho, limpinha. Mas a casa ela está o quê? Está num aspecto de não terminada. Perfeito? Então, a gente vai ter que começar a olhar figuras das coisas passadas para entender as coisas futuras. E a gente percebe que nos profetas vai dizer o seguinte. Agora eu marquei os textos, aqui eu tinha esquecido de marcar. Nós vamos ver aqui no profeta o contexto. Nós vamos ver no profeta o contexto que estava se passando lá em Jerusalém quando eles saíram da Babilônia. Deixa eu mostrar para os irmãos aqui o contexto. Imagina vocês estão em escravidão, ok? E aí, vocês são libertos dessa escravidão. Ou seja, vocês saíram da Babilônia, no contexto de Nabucodonosor, etc. E aí vocês são levados para a terra de vocês. Lá vocês recebem um mandamento para edificar uma casa. E aí vocês começam a edificar essa casa, porém, a gente vai ver que houve vários problemas. E aconteceram decretos que pediram para que fosse parada a edificação dessa casa. Dário, Ciro, enfim. E aí o povo para com a edificação da casa. Então a casa ela fica parada, ela fica sem ser construída porque houve uma proibição. Porém depois vem um outro decreto que permite novamente eles edificar essa casa e eles continuam a edificação. Só que quando esse segundo decreto vem, o povo já não está muito afim. Percebe? Então é mais ou menos isso que acontece nos dias de hoje. Então vamos ler em Ageu, capítulo 1, do verso 2 ao verso 5 e depois do verso 9, tá? Eu vou ler, os irmãos prestem atenção. Assim fala o Senhor dos Exércitos: a este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta dizendo: acaso é tempo de habitar vós em casas apainiladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, né? Imperaste muito, e eis que ia ser pouco, quando o trouxeste para casa, e como um assopro dissipei, porque diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruína, a passo que cada um de vós corre cada um para a sua casa. Então olha como estava o coração daquele povo. Esse povo aqui, eles estavam pensando na sua própria casa, pensando nas suas próprias coisas. Os irmãos conseguiram achar? Oi. Do verso 5 ao verso 9, tá? Deus ele deu a tarefa para o povo construir a casa dele. Mas esse povo, Deus fala assim: poxa, vocês estão pensando mais na casa de vocês. Enquanto a casa de vocês está lá construidinha, bonitinha, terminadinha, a minha está em ruínas. Deus já havia dado a ordem para a edificação da casa, mas se a casa dele está em ruínas é porque está o quê? Atrasada. Deus não estaria reclamando se a casa lá não tivesse atrasada. Então esses homens aqui não estavam muito afim de trabalhar naquele contexto. Então quando Deus fala que é assim que eles pensam na casa deles, vocês percebem que esse é o contexto para os dias de hoje? Porque as pessoas, elas pensam na sua própria casa. Seus próprios interesses. Seus próprios interesses. Elas dizem assim, ainda que seja num contexto de uma igreja literal, ou no contexto de estar aqui nos irmãos, quando uma pessoa vai falar sobre uma coisa profética, uma coisa importante do reino de Deus, percebe que essas pessoas dizem que não tem tempo, que não podem naquele momento. Isso significa dizer o quê? Significa que elas estão dizendo, não veio o tempo de edificar a casa do Senhor. Ou seja, não é tempo de aprender sobre o Senhor. Não é tempo de ser edificado no Senhor. Aí o pastor lá das igrejas diz, olha, nós vamos ter um estudo hoje sobre salvação, tá? O pastor da igreja lá. Aí ele fala para a igreja, olha igreja, vai ter um estudo sobre salvação amanhã, vocês vêm. Perfeito? E aí chega no dia, ele convidou 50 pessoas, no dia tinha 10, 15. Porque grande parte dessas pessoas, acabou dormindo até mais tarde, outro fez um churrasqueira lá e não conseguiu vir, outros ficaram jogando videogame, vendo televisão. Você percebe que isso é uma tipificação da pessoa, está pensando nos seus próprios interesses e não está afim da casa de Deus? É assim que Deus vê essas pessoas. Então hoje as pessoas dizem assim, esse não é o tempo de edificar a casa de Deus, vamos arrumar a nossa própria casa. Amém? Então, nós temos que
pensar nas coisas de Deus, pensar na casa de Deus, porque quando você pensa na casa de Deus, você está trabalhando para a casa de Deus. Uma pessoa, irmão, que ela cresce no trabalho que ela faz, uma pessoa que ela é constantemente promovida no seu serviço, por que ela é promovida? Porque ela pensa no que ela faz, ela é boa no que ela faz, ela não é negligente no que ela faz. Mas vocês vão ver que aquelas pessoas que dificilmente são promovidas, dificilmente conseguem alguma coisa no serviço, é porque elas não se dedicam àquilo que elas fazem. Então, se você tem amor por Deus acima de todas as coisas, você vai colocar Deus acima de todas as coisas. Mas se você não tem amor a Deus acima de todas as coisas, isso aqui é segundo plano, terceiro, talvez quarto plano, né? Então, esse era o contexto daquele povo. O povo estava lá vendo a casa de Deus em ruínas, ainda que literal. Não estavam pensando na casa de Deus, porque era na casa de Deus que se fazia o quê? Festa, sacrifício pelos pecados, todas as coisas que Deus ordenou. E se não tivesse isso aqui, eles não podiam fazer aquilo. Então, o povo não estava muito interessado, estava todo meio dormindo. Porém, Deus estava mostrando que isso era o quê? Não era da vontade dele, dessa casa estar assim, mas era a vontade, era que a casa fosse terminada. Então o que Deus começa a fazer contra o povo, para mostrar que eles estão errados? O povo ia lá e plantava, e aí a colheita dava muito pouco. O povo trabalhava, o salário não dava para nada, percebe? Exatamente, você bota o dinheiro no saco, o dinheiro cai no chão. Isso é um saco furado. Por que a gente não vê hoje, irmãos, nas igrejas, as coisas que eram lá no princípio acontecendo? A gente não via lá no início da igreja, lá em Atos, lá, que aconteciam milagres e prodígios, uma série de coisas. Porque o coração do povo, porque o coração do povo estava onde estava, na casa de Deus. Então por isso que Deus prosperava aquele povo espiritualmente, né? Mas hoje as pessoas não estão nem aí para as coisas de Deus, elas vão na igreja quando der. Elas querem a prosperidade material. Então é por isso que espiritualmente o povo não está sendo prosperado. Mas só que Deus é justo, amém? E por Deus ele ser justo, ele quer o quê? Ele quer que as pessoas retornem ao seu caminho. Eles retornem à vontade de Deus. Deus ele não vai deixar as pessoas se perderem sem antes promover para elas uma forma de restauração. Por isso que eu falei desses dois caras aqui, tá? Zorobabel e Josué. Aqui é uma figura, essa figura aqui, tá Cristo aqui no meio, tá vendo? Parece uma figura de Cristo. A gente sabe que Cristo não era assim, cabeludo e tal, mas vocês entenderam que é Jesus, né? E a gente vê uma figura lá no monte da transfiguração, não vemos? Nós vemos Moisés e Elias. Não é Moisés e Elias lá? Sim. E Cristo no meio. Só que aqui eu coloquei, nesse gráfico, foi uma irmã que fez para mim, Zorobabel e Josué. Significa as duas casas aí no caso? Também. Também significa 7 coisas. Mas nesse contexto eu não quero falar sobre as duas casas, tá? Você está vendo aqui Zorobabel e você está vendo Josué. São figuras de Cristo. Também são figuras de Cristo, mas também são figuras de Moisés e Elias. Vocês vão entender agora o porquê. Porque Deus pode utilizar um personagem e fazer várias figuras sobre ele. Tipificar, né? Exatamente. Né? Então, Zorobabel e Josué, eles vão ter um papel importante nesse contexto da casa de Deus. Tá? Vamos... deixa eu ver o texto que vai dizer aqui. Olha lá. Já vamos falar deles, tá? Vamos para Zacarias, o capítulo 8, verso 9. Olha o que Deus vai dizer para o povo. Olha o que Deus vai dizer para esse povo assim. Vai dizer assim, vou ler para os irmãos. Ó. Assim diz o Senhor dos Exércitos: sejam fortes as vossas mãos, todos vós que nesses dias ouvi as palavras da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foram postos os fundamentos da casa do Senhor dos Exércitos, para que a minha casa fosse edificada. Irmãos, o que é a casa de Deus? Não somos nós? Sim. E quem é o fundamento da casa, não é Cristo? Sim. Então, literalmente, ele estava falando com aquele povo do tempo de Zorobabel e de Zacarias e de Ageu. Mas quando Deus fala assim, ó, a saber, nos dias que foram postos os fundamentos da casa do Senhor, a gente sabe que na parte literal, olha lá, foi colocado de fato um fundamento aqui, perfeito? Mas a gente sabe que isso aqui aponta para o espiritual. Qual foi o dia que foi colocado o fundamento da casa de Deus? Na ressurreição de Cristo.
Percebe? Então, literalmente, ele estava mandando o povo olhar lá para a edificação de Ageu. Mas espiritualmente, ele está mandando nós olhar para quando? Para a ressurreição de Cristo. Aí fala assim: sejam fortes as vossas mãos, todos vós que neste dia, olha só, que nestes dias ouvi as palavras da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foram postos os fundamentos da casa do Senhor, para que a minha casa fosse edificada. Percebe que Deus ele falou agora há pouco e disse assim: minha casa está em ruínas e a casa de vocês estão com defeito. Aí ele vai falar para alguns assim: olha, sejam fortes as vossas mãos, trabalhem, atentem para o dia que o fundamento foi colocado. É como se ele estivesse dizendo para nós no futuro: atentem para vós nos dias que o fundamento de Cristo foi colocado. Sejam fortes as vossas mãos e vão para onde? Construam a casa. Percebe? É isso que está acontecendo aqui agora. Quando a gente vê as palavras dos profetas, entende o sentido, ele está mandando para nós olharmos para essas palavras e as nossas mãos ser forte. E aí o povo agora vai começar a ser despertado. Aí a gente vai entender a figura desses caras aqui, tá? Nós vamos entender a figura desses caras, o quanto eles foram importantes naquele tempo e quanto a figura deles vai ser importante para nós no futuro. Abram em Ageu, capítulo 1, do verso 12 ao verso 15. Eu leio para os irmãos escutem, tá? Vai dizer assim: Ageu 1, do verso 12 ao verso 15. Todos acharam aí? O irmão está achando ali. Vou ler então. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadac. Opa, quem? Zorobabel e Josué. É só inverter a ordem. Josué e Zorobabel. Percebem esses dois aqui? Josué e Zorobabel. O sumo sacerdote e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor. Deus falava como para o povo? Por meio de quem? Os profetas. Então os profetas estavam falando com Josué, com Zorobabel e com o povo. Perfeito? Mas esse Josué é o Josué lá? Não, esse aqui é o sumo sacerdote Josué, de outra tribo. Esse era da tribo de Levi, tá? Sim. Mas tipifica coisas semelhantes. Né? O povo atentou às palavras do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, aos quais o Senhor Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e também o espírito do resto do povo, e eles vieram e se puseram o quê? Ao trabalho da casa de Deus, do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Percebe que aquele povo, irmão, eles estavam o quê? Lá não estavam pensando na casa de Deus. Então Deus teve que dar uma cutucada neles por meio dos profetas. Para quê? Para que o trabalho voltasse. Então é isso que acontece nos dias de hoje, irmão. Nós temos povo de Deus no mundo? Temos. Mas o povo de Deus está lá pensando na sua própria casa. Então Deus vai ter que dar um puxão de orelha neles para eles voltarem para cá. Percebe? O povo tem que voltar para isso daqui. A questão é que eles não receberam um puxão de orelha ainda, como Deus vai fazer. Ainda. Tá pertinho de receber. Mas vão receber. Eu vou ler aqui então para os irmãos. Ó, diz assim. Você quer que eu leia para poupar sua garganta? Não, é que eu gosto que as pessoas interagem. Lê aí, irmão Douglas. O verso 15, leia para nós aí. Ageu 15. Isso. 15? Perfeito. O 15. Uhum. No 24º dia do 6º mês. Perfeito. Que dia a casa voltou a ser edificada? O povo foi desperto? 24º. 24º dia. 24º dia. 24º do 6º mês. 6º mês. Dia 24. Dali 7 dias, que dia era? Dia 1º do mês 7º. E o que a gente viu no estudo de ontem que aconteceu no dia 1º do mês 7º? A trombeta ia ser tocada. E o que a trombeta fazia? Despertava o povo. Então, mas você está vendo que esse povo foi desperto um pouquinho antes das trombetas. Sim. Por quê, irmãos? Porque antes que venha o grande despertamento,
vai haver um pequeno despertamento. A chuva, quando vai começar a chover, a gente vê que o tempo se nubla, né? Sim. O tempo não fica nublado? E quando o tempo fica nublado, a gente vê aquele ar úmido. E começa a cair uns pinguinhos, né? Deixa eu ver se eu acho um texto aqui que fala. Eu não marquei, tá? Eu vou improvisando tudo aqui. Aí diz assim, olha só que legal. Já vou achar para os irmãos aqui. Os irmãos vão entender. Olha lá. Eu vou ler para os irmãos, não precisam abrir, tá? Deuteronômio 32, verso 1. Inclinai os ouvidos ao céu, e falarei, ouçam a terra as palavras da minha boca. Aí Moisés vai dizer assim, goteje a minha doutrina como chuva, e destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva, como gotas de água sobre a relva. Então você vê que ele está dizendo assim, goteje. E o gotejar fala de pequenos pingos. Preparação. É uma preparação, porque Deus, ele tem que preparar as pessoas que vão começar a casa. Mas antes das pessoas que começam a edificar a casa, você vê que tem que ser pessoas que têm que começar a acordar, para acordar aquelas que de fato vão acordar o povo. Então você vê que é uma coisa crescente. Por exemplo, as pessoas que vão se levantar de fato para acordar o povo, elas vão ter que estar totalmente preparadas. Mas antes que essas pessoas que estão totalmente preparadas para levantar o povo, elas comecem a preparar, elas também têm que ser preparadas. Então, é uma coisa que vem de pouquinho em pouquinho, pouquinho em pouquinho, até que o quê? Esses caras aqui sejam despertados, que significa Zorobabel e Josué, e eles passem o quê? A despertar também o povo. Mas antes eles têm que ser despertados. Então, quando fala ali que o povo começou a ser despertado no dia 24 do mês sexto, Sexto mês. é porque as pessoas vão começar a ser despertas um pouco antes de vir aqui com o toque da trombeta que nós vimos ontem. E aí quando vir o dia primeiro, aí sim, vai vir um grande despertamento. Oi. No caso, as pessoas que estão voltadas para a reconstrução ou construção das próprias casas, essas pessoas que vão estar incumbidas de despertar outras casas, né? Sim. No caso aí, dentro do estudo de ontem, o Ventura não receberá uma porção dobrada? Sim, aquelas pessoas que vão ser totalmente despertas, as pessoas que vão levantar para despertar, essas vão receber a porção dobrada. Mas essas pessoas, elas têm que um pouco antes ser despertas por outras também. Entende? Sim, mas aonde ele quer chegar? O entendimento dele é o que a gente sempre conversa. Sim. Essas pessoas vão receber alguma coisa da parte do Senhor para mostrar para as outras. Por quê? Porque hoje o povo quer viver, como você mesmo citou aí, construindo a própria casa. Sim. Então elas precisam de ver alguma coisa acontecendo para ela despertar. Sim. Isso Deus vai mover com as pedras que estão sendo preparadas para preparar as outras pedras? Que dentro do estudo que a gente tem feito, a gente tem notado que, dentro daquilo que você falou, dessa porção dobrada do Espírito, até usou o livro de Joel, Derramamento do meu Espírito sobre a toda a carne, pelo menos um pouco de entendimento que a gente tem, é que essas pessoas vão receber algo a mais para poder despertar o povo. Sim, eu penso que sim. Ou até para preparar o povo, porque se eu sou uma pessoa normal e chego para A, B ou C, elas não vão dar crédito. O João deu crédito porque o João tem interesse. O que eu tenho para dizer para vocês sobre essas pessoas, o que elas vão receber é isso daqui, ó, que eu acabei de ler. Como vai ser exatamente? É o que está acontecendo, irmão. As pessoas não estão sendo de perto aqui, não estamos? Sim. Mas nós estamos aos poucos preparando uma geração que talvez vai se levantar, talvez nos nossos dias ou mais para frente, que eles vão ter o conhecimento que era o conhecimento que havia no princípio, entende? Nós não temos todos o conhecimento, mas juntando um pouco do conhecimento do irmão de lá, um pouco do conhecimento de outro irmão, juntando tudo você vai ter um conhecimento perfeito, entende? Então esse primeiro momento, essas pessoas que têm um pouco do conhecimento, quando elas se unem e passam para outras pessoas, essas pessoas vão ter todo o conhecimento. E essas aqui vão despertar o todo. Percebe? É uma cadeia de pessoas despertando outras. Olha só o que vocês falou aí, essa questão, né? Eu entendo que o próprio texto já vai dizer como é que vai ser esse despertamento, ó. Assim diz o Senhor dos Exércitos: sejam fortes as vossas mãos, todos vós que nesses dias ouvis as palavras da boca dos profetas. Só vai haver o despertamento de pessoas quando elas olharem para as palavras das bocas dos profetas.
Sem a boca dos profetas não vai haver despertamento. Está aqui. Porque Deus está mandando a gente olhar para os profetas. É isso. Então, senão eu vou perder meu raciocínio aqui. Então a gente vai ver que Deus ele despertou o espírito de Zorobabel e o espírito de Josué, perfeito? E Zorobabel e Josué, eles eram aqueles que estavam, de uma certa forma, tinham autoridade naquele contexto. Porque Zorobabel ele é como se fosse um tipo de rei, ele era um governador. Mas o governador tem uma certa autoridade, perfeito? E a gente vê que Josué era o sumo sacerdote, ou filho do sumo sacerdote. Então, você vê que o sumo sacerdote ele tinha uma autoridade como sacerdote, né? As pessoas se dirigiam a ele para questões sacerdotais, ele estava acima dos outros. E Zorobabel, ele era o quê? Ele era um governante. E um governante, ele tem uma certa autoridade. Então, Deus desperta eles para quê? Porque eles vão levar as palavras que eles receberam para o restante do povo. Deus foi direto na cabeça, né? E aqueles lá passaram as informações para o resto do povo, perfeito? Só que a questão é que todos eles, quando despertados, eles agora vão passar para o quê? Para o contexto da edificação da casa de Deus. Irmãos, quando as 10 virgens estavam dormindo, o que foi que despertou elas? Não foi aquele grito da meia-noite, à meia-noite, eis que vem o noivo? Aí elas continuaram o seu caminho, não é? Elas continuaram traçando o seu caminho. E aí elas vão ao encontro do noivo. Aquele sono, irmãos, tá? O sono, como eu falei, é aquilo que faz você não poder fazer diferença do bem e do mal. Quando você está dormindo, você não consegue fazer a diferença do bem e do mal. E quando você dorme, você também não pode o quê? Trabalhar, né? Então, quando Deus mostra que essa casa ela está de uma certa forma parada, de uma certa forma ela está atrasada, e você está vendo as 10 virgens dormindo. Elas não estão seguindo o caminho. E esse sono ele vai entrar quando? Como eu falei para vocês, você tem um traço, né? Você tem um caminho que elas têm que seguir. É como se naquele momento, quando elas estão acordadas, aquele é o momento aonde o quê? A gente vê que os apóstolos, Cristo e aqueles que conheceram os apóstolos e alguns que vieram depois, eles tinham a doutrina de Cristo perfeita, como os apóstolos haviam entregado. Porém, a partir do momento em que as pessoas que conheceram a Cristo, as pessoas que conheceram os apóstolos, os discípulos dos discípulos apóstolos começaram a morrer, começaram a entrar o que na igreja? Os dízimos, os lobos, etc, etc. Então, quando você coloca ismos na igreja e você tira Cristo, você está tirando coisas, e essas coisas que são a verdade fazem com que você não compreenda a realidade das coisas. Então você está dormindo. Então, é como se fosse um vinho, isso. É uma espécie de mistura, né? Uma espécie de mistura. Irmão, a Bíblia fala, quer ver que quer dormir? A Bíblia fala que o homem tem poder de escolha, não fala? Sim. Mas quando chega um cidadão e diz que a Bíblia diz que Deus não deu livre-arbítrio, está distorcendo a realidade de Deus. Isso é o que? É sono e faz com que o povo não possa enxergar. Faz com que o povo não possa compreender, ele não está discernindo o bem do mal. Aí por eles dizer essa predestinação fatalista calvinista, eles não vão entender o que está falando de Esaú, de Jacó, de Ismael, etc, etc. Aí a Bíblia fala aqui a questão do sábado. A gente estudou sobre o sábado um pouco. Que esse sábado trata de uma realidade espiritual. Mas quando vem um cidadão que diz que nós temos que guardar literalmente o sábado, você não está fazendo, né, a diferenciação do certo e do errado. E aí quando vem um cidadão que diz que o arrebatamento é depois da grande tribulação, você percebe que a igreja está dormindo? Uhum. Tudo isso começou a entrar na igreja. E ela pensando assim, ela não vai ser despertada. Não, eu não estou dizendo com isso que essas pessoas não vão ser salvas, não estou dizendo isso, em nenhum momento eu falei isso. O que eu estou dizendo é que essas coisas fazem você ficar boiando, entendeu? E aí Paulo fala, agora eu vou usar o exemplo que está na escritura. Não vou ler por causa do tempo. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, a gente vai ver que diz assim, que as pessoas elas seriam salvas se tivessem o evangelho que elas receberam a princípio. Porque lá dentro do povo começou a se introduzir pessoas que começaram a dizer que não havia ressurreição.
A ressurreição é um dos pilares da fé. Você crê na ressurreição. E quando algumas pessoas começaram a dizer que não haveria ressurreição, Paulo diz assim: despertai-vos, olha só, despertai-vos do sono e voltai à sobriedade. Quem não está sóbrio é quem está o quê? Bêbado. Então percebe que Paulo estava mostrando que aquelas pessoas que estavam dizendo que não haveria ressurreição, elas estavam embebedadas? Embriagadas. Elas estavam embriagadas. E o vinho também faz com que você não tenha noção do certo e do errado. Por isso que ele fala: despertai-vos, despertai-vos e tornai a sobriedade, porque elas estavam dormindo. Então é isso que começou a acontecer. Aquele momento de sono das 10 virgens é quando começou a entrar os ismos. É como se aquelas 10 virgens estavam andando no caminho e começassem a se embebedar no caminho, né? Estão indo, tomando vinho. Elas vão sentir sono, vão dormir. Aí só que alguém vem para o quê? Acordar, despertar, levantar. Que dia? Dia 24 do sexto mês. E depois no dia 1º, aí sim o povo vai à luta. Perfeito? Então, mas por que eu falei de Zorobabel e Josué? Porque vai dizer assim, nós vimos que foi despertado, né? Agora diz assim, Ageu capítulo 2, do verso 2 ao verso 5. Vai dizer assim: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, filho de José, aqui ó, o sumo sacerdote ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, disse o Senhor. Sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E tu e todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor. Trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saísseis do Egito, pois o meu espírito habita em vós. Aqui quando fala no meio de vós, não é no meio de vós, mas é em vós. E o Espírito de Deus habitava de fato, como habita hoje, no tempo dos israelitas lá quando saíram do Egito? Não. Mas hoje ele habita plenamente em nós. Então quando Deus fala aqui, ele está falando essas palavras para nós. Porque o Espírito de Deus habita no nosso meio. Habita em nós. Então ele fala: sejam fortes as vossas mãos. Sejam fortes as vossas mãos e voltem à casa de Deus. Porque o meu Espírito está em vós. E se a casa de Deus é espiritual, você precisa do que para trabalhar coisas espirituais? O Espírito. Então, sejais fortes as vossas mãos. Como? Olhando para a palavra dos profetas, que é a palavra de Deus. E aí a gente vai ter poder para trabalhar nessa casa. Então, se os ismos é que trazem o sono, o que tem que ser feito? Tem que ser tirado os ismos. Se os ismos trazem o sono, se o vinho traz o sono, você tem que acabar com a bebida. Você tem que tirar os ismos. E o que nós fazemos aqui é tirar os ismos. Mas não é um trabalho fácil você passar isso para todo o povo de Deus. Agora, existe uma coisa tremenda. Vamos olhar em Zacarias capítulo 4, tá? Deixa eu ver se eu peguei aqui a imagem que era. Vamos em Zacarias capítulo 4. Eu tenho que achar o verso. Cadê minha Bíblia aqui? Tá antes de Malaquias, tá? Zacarias capítulo 4. Eu acho que é interessante nós lermos todo o capítulo, tá? Sim. Nós lemos todo o capítulo. Zacarias, ele está tendo uma série de visões aqui. Você quer que alguém leia para dividir sua voz? Eu faço esse aqui, Zacarias 4, e o próximo alguém lê, tá? Aqui esse aqui eu preciso ler mesmo, senão me perco. Ó, tomou o anjo que falava comigo e me despertou. Olha só, Zacarias estava o quê? Dormindo. Percebe? Se ele foi desperto, é porque ele estava dormindo. Tomou o anjo que falava comigo e me despertou, como um homem é despertado do seu sono. Deus não colocou isso aqui para bonito, tá? E me perguntou: para bonito não, né? Que vês? Lembrei da figurinha. Eu lembrei também. Respondi: um olho, e eis um candelabro todo de ouro. Olha só, aqui ó,
Tá vendo que ele está vendo aqui, ó, um candelabro todo de ouro? É isso aqui que ele está vendo. Perfeito? Ele está vendo essa imagem, um candelabro de ouro. Ele vai continuar. Respondi: um olho com azeite, um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 o quê? Oliveiras. Tá? Uma à direita do vaso e a outra à esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: tu não sabes o que é isso? Respondi: não, meu senhor. Prosseguiu ele me disse: esta é a palavra do Senhor para quem? Aqui está Zorobabel. Então quando fala das oliveiras, quando fala da menorá, ele fala que esta palavra é para quem? É para Zorobabel. Então ele estava querendo mostrar que isso aqui fala para Zorobabel. Então quando você vê as 2 oliveiras e quando você vê a menorá, ele fala que esta palavra para Zorobabel, é que ele está associando Zorobabel a tudo isso daqui. Perfeito? E aí vamos lá. Vai dizer assim, eu estava no qual verso? 6. Verso 6. Prosseguiu e me disse: esta é a palavra Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Aí ele vai mostrar um texto assim: quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, e elas mesmas acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Perfeito? Então o que as mãos de Zorobabel elas vão fazer? Elas vão terminar a casa. Percebe? Então Deus está dando uma obra aqui para Zorobabel. Zorobabel, você vai terminar a casa. E Zorobabel, ele está o quê? Associado a essas coisas aqui. Então, quando a gente vê Zorobabel edificando a casa, e nós vemos isso aqui, é porque isso aqui está mostrando o quê? Uma edificação da casa de uma forma espiritual. O que procede da oliveira? Não é o azeite? E o azeite tipifica o quê? O espírito. E a casa de Deus, ela é o quê? Ela é espiritual. Então é dessas 2 oliveiras aqui que vai proceder o azeite para o quê? Para colocar o fogo na menorá. E essa menorá, recebendo esse azeite, ela vai iluminar. Então do mesmo modo que essa menorá aqui, ela recebe o azeite para ter o fogo, do mesmo modo o azeite vai proceder desse personagem para que a casa seja edificada. Percebe? É esse personagem que ele vai fazer a função de colocar o azeite na menorá. E essa menorá representa o quê, meu Deus? Olha só, nós vamos ver aqui uma oliveira, claro, ela representa Zorobabel. A outra oliveira, ela representa Josué. Porque tanto Zorobabel quanto Josué, eles fazem o papel da edificação da casa. Tá? Tanto Zorobabel quanto Josué vão fazer esse papel. E se cada um representa uma oliveira, um pouco de azeite vai proceder de Zorobabel e vai vir para cá, e o outro vai proceder de Josué e vai encher essa menorá. Exatamente, nós vamos chegar lá. É perfeito. Irmãos, Cristo não é a pedra de Deus? Sim. E essa pedra tem o quê? 7 olhos. E os 7 olhos são o quê? Os 7 Espíritos de Deus. Essa menorá, ela tem o quê? 7 fogos. E esses 7 fogos, não está falando do Espírito? Sim. O que é isso aqui então? É os 7 Espíritos de Deus também. Por um lado, Deus está mostrando Cristo como a pedra, tendo aqueles 7 olhos que são 7 Espíritos. Por outro lado, ele está mostrando Cristo como sendo a menorá, também tendo 7 Espíritos. Mas, se Cristo, ele é um com a igreja, se Cristo tem os 7 Espíritos, a igreja também tem o quê? Os 7 Espíritos. Por que vocês acham que vai aparecer uma menorá lá em Apocalipse? Aquelas 7 igrejas, elas não são 7 castiçais? Sim. E castiçal serve para quê? Para iluminar. É o mesmo texto, praticamente. É quase a mesma coisa. E tudo Ele está falando a mesma coisa de Apocalipse ali. É a Só que mesma ele está coisa. falando de uma maneira... Mostrando, outra visão, assim. mostrando outras coisas. Na realidade, as 2 oliveiras que se resumem nas 2 casas também. Que tem Uma série de coisas, mano. E, ó, então, no contexto de Ageu e no contexto de Zacarias, quem são os 2 ungidos
naquele contexto? Zorobabel e Josué. Eles são ungidos, os dois ungidos diante de Deus, que vão conduzir o povo a voltar para casa, para voltar à edificação da casa. Só que a gente vai ver que o seguinte, aqui tem uma representação que vai aparecer lá no Novo Testamento. Ó, Josué e Zorobabel. Cristo, Josué e Zorobabel. Menorá, Josué e Zorobabel. Então, só que quando vai lá no Monte da Transfiguração, você vai ter Elias e Moisés. Então, Elias e Moisés não são os dois ungidos? Sim. E aí você vê que eles são o quê? Duas oliveiras também. E aí por isso que quando você vai lá em Apocalipse, as duas testemunhas são duas oliveiras. Da mesma forma que literalmente está sendo construído um terceiro templo, literal. Aqui você disse? Não, eu estou falando do terceiro templo. Em Israel. Em Israel. Ah, não, daí já é um outro assunto. Já aí está sendo preparado um terceiro templo espiritual. Sim, que é o que sempre teve na vontade de Deus. Então, Sim. esse terceiro tempo literal lá que está em Israel, que eles querem construir, né? Que não É construíram. com o anticristo. E o terceiro. Sim, tem, mas daí já é um outro assunto. A gente Já é vai outro fugir. assunto. Não, eu Mas pego eu aqui. estou fazendo só alusão a esse templo aqui de Zorobabel. Porque o terceiro E de Josué. templo aqui somos nós. Sim. Então, Continua que eu entendi. oi? Tá entendendo? Tô. Perfeito. Então, ó, o que Josué e Zorobabel estavam fazendo aqui pro povo? Despertando. Então, essas duas oliveiras, elas têm o poder de despertar o povo. E se elas estão despertando o povo, Deus está tipificando aqui. Ó, delas está saindo um caninho, tá vendo? E esse caninho está enchendo a menorá. Aí vocês pegam as 10 virgens. O que elas colocaram nas lâmpadas dela? Azeite para quê? Para seguir o caminho. Então, do mesmo modo como as virgens tiveram que colocar azeite nas suas lâmpadas, aqui eles vão colocar azeite nas igrejas. Percebe? Então, esses caras aqui, eles são aqueles que vão gritar: à meia-noite, eis que vem o noivo. São esses caras aqui. Ó, Moisés e Elias. E no contexto literal, Zorobabel e Josué. Não é que Moisés e Elias vão estar lá, mas é que a unção. Tem gente que pensa que eles virão Sim. em pessoa. Enviam literalmente, né? Mas é a unção, né? Eu falo que é a unção de Elias. É o poder, né? É o poder. E qual era a função deles? Era edificação da casa, voltar para edificar a casa e despertar o povo para edificar a casa. Então, se você vê Zorobabel aqui e Josué levando o povo, despertando o povo para voltar à edificação da casa, quando você vê lá em Apocalipse 11 as duas testemunhas e elas são chamadas de duas oliveiras, a gente vai ver que elas também estão levando o povo para a edificação da casa. O que aconteceu no passado vai acontecer no futuro. A diferença é que Zorobabel e Josué levantaram o povo e eles passaram a pegar pedra literal, fazer coisas literais para edificar uma casa literal. Mas a diferença é que no futuro, a unção de Moisés e Elias, elas vão despertar o povo, para o povo agora trabalhar numa casa espiritual. Baseado nisso aí que eu te fiz aquela pergunta que nos últimos dias, esses escolhidos aí, essas pessoas estão sendo usadas para edificar outras casas, para fazer as outras casas. Sim. O que acontece? Para derramar uma porção, uma unção. Uma porção sobre Porque a unção de Moisés, a unção de Elias, a unção de Zorobabel, a unção de Josué, que significa o azeite, né? Perfeito. As vidas daqueles que estão edificando outras casas. Perfeito. Então, eu entendo, irmãos, que a gente vai ter, assim como houve esse despertamento de Zorobabel e Josué, que despertaram o povo, assim Deus vai preparar um povo. Perfeito? Ele vai preparar um povo que vai se levantar nos últimos dias dentro do povo de Deus, e este povo vai ter a função de despertar. Por quê? Porque a gente vai ver que a casa de Deus, ela está nesse momento de sono. Mas pelo fato de Deus ser justo e não querer que as pessoas se percam, Ele vai trazer essas figuras para mostrar esse despertamento. Perfeito? Vocês querem ver como tudo isso também fala dos últimos dias? Quanto tempo nós já estamos? Acho que eu tenho que cuidar aqui a bateria. Estamos em 1 hora e pouco. Tá. Olha lá. Irmão Douglas, lê para nós aí Ageu
2, do verso 6 ao verso 9. Olha lá o que vai dizer. Verso 6 ao verso 9. Uhum. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: em pouco tempo farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, as coisas preciosas de todas as nações serão trazidas, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tem mais a um. prata e o ouro pertencem a mim, diz o Senhor dos Exércitos. Tá, e o outro. A glória deste novo templo será maior do que o primeiro, diz o Senhor dos Exércitos, e estabelecerei a paz neste lugar, diz o Senhor dos Exércitos. Perfeito. Essa expressão estabelecer a paz, se você for ver no original, é uma expressão que lembra o nome de Salomão. Lembra? Mas enfim. Aí eu pergunto para vocês, quando Zorobabel falou aqui que a casa dele vai ser estabelecida, não falou? Ele diz assim: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, dentro em pouco farei abalar o céu e a terra. Quando Zorobabel e Josué terminaram de edificar a casa naquele contexto, o céu e a terra foram abalados? Todas as nações foram abaladas? Não. Porque aqui Deus já está falando com o povo lá no futuro. Mas Deus utiliza o nome Zorobabel nesse contexto aqui. Por quê? Porque Ele está mostrando que assim como Zorobabel teve uma finalidade para edificar essa casa, no futuro Ele está mostrando que um personagem que é tipologicamente como Zorobabel vai estar fazendo esse trabalho. Só que aqui no contexto deles o céu e a terra não foram abalados. Mas no contexto do futuro, céu e terra serão abalados. Por outro lado também Jesus falou desse Deus sua paz, né? Sim, exatamente. É que quando se fala de Salomão, significa aquele que traz a paz. Cristo trouxe a paz. Pode falar, irmão. O Senhor fala aqui no versículo 8: minha é a prata e meu é o ouro. Qual é o contexto do ouro e da prata aqui? Você não viu o estudo que eu fiz sobre isso, não? Qual é o contexto? Só para fazer uma colocação. Irmãos, vamos lá, eu ia falar sobre isso agora. Ó, Deus ele precisa de ouro e prata? Não. Ele não precisa de ouro e prata, Deus é rico. Se ele quisesse, ele faria. Deus faria. Mas Deus ele tem coisas valiosas sim. Só que o que é mais valioso para Deus? É o ouro e prata ou as pessoas? As pessoas. As pessoas. Mas pelo homem não entender o valor das pessoas, ele utiliza figuras de ouro e prata para mostrar as pessoas. Vamos mostrar um exemplo para vocês. Quando Israel saiu do Egito, Deus pediu para que os israelitas tomassem o que dos egípcios? Ouro e prata. E esse ouro e prata, quando eles chegaram no deserto, o que foi feito com esse ouro e prata? Bezerro. Não só bezerro. Também foi bezerro, mas não só isso. Eles pegaram o ouro e prata e colocaram na casa os utensílios do templo de Deus. O templo não, do tabernáculo. O tabernáculo, o templo, enfim, a casa lá, aquela tipologia. Eles pegaram aquele ouro, derreteram e banharam os elementos, fizeram até a menorá de ouro puro, a arca da aliança, enfim. Então percebe que o ouro e a prata foram utilizados para edificar aquele tabernáculo? Sim. Quando a gente vê a construção do templo de Salomão, a gente vê que ele vai o quê? Pegar o ouro que Davi tinha tomado das nações, que consagrou a Deus, e o que ele fez com esse ouro? Ele vai edificar aquela casa. Então, aqui não está falando de casa também? Sim. Que ouro e prata pertencem ao Senhor, né? Isso. E aí ele falou que meu é o ouro e minha prata. E aí ele fala assim que a glória desta última casa será maior que da primeira. Por quê? Porque ele está mostrando que assim como aquela casa foi gloriosa por meio do ouro e prata, a casa dele também vai ser. Ela também vai ter ouro. Exatamente. Mais ainda. Exatamente. Então, irmãos, esse ouro e prata, olha só, quando Josué ele foi destruir a cidade de Jericó, Deus mandou que se destruísse toda a cidade. Somente o ouro que havia na cidade eles consagrariam para Deus. E esse ouro seria consagrado para ser colocado na casa de Deus. Perfeito? E o que é a casa de Deus hoje? Não somos nós? Sim. Ouro. Exatamente. Então o ouro, irmão, não tem valor para Deus, o ouro literal. Mas as pessoas, elas têm valor. As pessoas. E mas para um ouro ele ser bom, o que ele tem que acontecer com ele? Ele tem que ser refinado.
o ouro e a prata. Passar pelo fogo. Passar pelo fogo. Então o ourives, pelo menos naquela época, hoje eu não sei como é que é, ele pegava aquele ouro, passava pelo fogo, ele pegava o ouro, quando ele visse a sua face no ouro, o ouro estava purificado. E assim com a prata. Então, assim como Deus ele tirava das nações ouro e prata para consagrar a sua casa, hoje ele tira das nações, nós, e consagra para a sua casa. Por isso que ele fala, as coisas gloriosas das nações virão até essa casa e encherei essa casa de glória. Então significa dizer que, vamos botar, por exemplo, como se fosse hoje, o ouro e a prata das nações vai para esta casa, pessoas. Vai para casa o contexto todo. Exatamente, entendeu? né? É porque, por que ele usa a expressão ouro? Porque, irmãos, nós somos ouro e prata no dia de hoje. Sim. Só que um ouro com defeito, um ouro com impureza. Vai passar pelo refino. Abre em Malaquias capítulo 3. Vamos no verso 1 mesmo. Olha lá o que vai dizer. Malaquias capítulo 3. Diz assim. Olha lá. Eis que envio o meu mensageiro que preparará. Acharam aí? Sim. Tá. Eis que envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu tempo, quem? O Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança que vós desejais. Sim, eis que ele virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Ele poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o quê? Como fogo do ouríveres e com a potássia dos lavandeiros, assentar-se-á como derretedor e purificador da prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro, como prata, e eles trarão ao Senhor dos Exércitos justas ofertas. Percebe? Não vem ao caso porque ele está falando de Levi aqui, tá? Mas percebe que ele vai purificar os servos dele e eles vão ser purificados como ouro e prata. Aí as ofertas deles vão ser aceitas. No caso aqui você está falando de Jesus Cristo, né? Sim, esse é Jesus. Não tem como você dizer que é outra coisa aí, né? Mas aquele mensageiro ali é Elias, que fala de João Batista e uma série de coisas. Então percebe que Deus ele tem que purificar as pessoas. Então, hoje nós somos coisas preciosas que estão nas nações. Nós fazemos parte das nações. Nós somos coisas preciosas que estão nas nações. Só que o que acontece? Vai chegar um momento na vinda de Cristo que essas coisas preciosas elas vão ser tiradas, vão passar pelo fogo, que é o quê? A ressurreição, vão ser purificadas e vão ser entregues para Deus. Percebe? Então, quando ele fala, trarei as coisas preciosas das nações até essa casa, é nos levar para quê? Para que nós nos unamos e formamos a casa de Deus. Hoje nós somos pedras da casa de Deus, ok? Só que nós estamos todos separados, todos atirados em vários lugares do mundo. Então na ressurreição Cristo vai juntar todas as pedras no mesmo lugar e vai formar a casa. Percebe? Então essa é a revelação do ouro e da prata ali. E aí vai dizer assim no Ageu 2, verso 21 a verso 23. Fala Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e derribarei a força dos reinos e das nações. Destruirei o carro, os que andam nele, os cavalos, os seus cavaleiros, cairão a espada naquele dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, meu servo, diz o Senhor dos Exércitos, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, Zorobabel, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é o escolhido do Senhor? Não é Cristo? Lembra que eu falei para vocês que às vezes o mesmo personagem vai ter duas representações? Ou até três? Nesse primeiro contexto, Zorobabel ele vai representar o quê? Aquele que vai despertar o povo. Representa as duas testemunhas, como nós vimos. Mas num outro âmbito, ele está mostrando quem? Zorobabel sendo uma tipologia de Cristo. Então Zorobabel ele representa uma tipologia das duas testemunhas, mas ele também representa uma tipologia de Cristo. E nesse contexto aqui fala que Deus, por meio de Zorobabel, ele vai destronar os reis. Quem vai fazer isso? O Cristo. Zorobabel nunca fez nada disso. Na verdade, Zorobabel, você vai ver, o livro de Esdras e Neemias, ele vai aparecer uma ou duas vezes e não aparece mais. Livro de que você falou? Esdras e Neemias, que está aí na Bíblia. É um dos últimos livros históricos. Percebem essa relação de coisas? Agora eu vou mostrar um acréscimo para vocês, talvez vocês não conheçam. Vai ser um parênteses do estudo, que eu não passei em quase nenhum lugar.
Vamos abrir em Zacarias capítulo 3. Agora eu vou falar um pouquinho de Josué, tá? Também vai ser uma representação de Cristo. Acho que é Zacarias 6 ou 3, tá? Se não for o 6, é o 3. Zacarias 6. Eu provo para vocês que o Messias se chamaria Jesus. Vocês vão ver. Olha lá, vamos lá. Zacarias 6, verso 9. Diz assim. Tá, ó. A palavra do Senhor que vem a mim dizendo: recebe dos que foram levados cativo, a saber, Heldai, Tobias e de Gedaías. Vem, tu no mesmo dia, e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, para qual vieram da Babilônia. Recebe, olha só, digo, prata e ouro. Não falamos da prata e ouro agora? Quem representa a prata e ouro? O povo de Deus, que vai passar por... Zacarias 6, verso 9, nós estamos no verso 11. Recebe, digo, prata e ouro, e faz coroa, e põe na cabeça de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Você sabe que o nome de Cristo é Jesus, não sabe? Mas na verdade o nome de Jesus não é bem esse nome. O nome dele mesmo é Yehoshua. Yeshua e Yehoshua. Yeshua é uma contração de Yehoshua. Mas é que Yeshua ele tem um significado que Deus proveu a salvação. E Yehoshua tem um significado que Deus trará a salvação. Então um fala a salvação que viria e outro fala da salvação que foi estabelecida. Mas os dois falam da mesma coisa. Nomes como Yehoshua, Oséias, Jeremias, Josué. Isaías, mesmo nome. Oséias, então, ó, Josué, Isaías, Oséias, Jesus, todos são praticamente o mesmo nome. Todos falam de Cristo, né? O nome de Josué lá, que aparece lá na lei, era Oséias antes. E ele foi transformado em Josué. Deus tirou o nome Oséias e foi transformado em Josué. Por isso que nós vamos ter lá um livro chamado de Oséias, porque ele vai tratar de coisas nesse sentido. Então, quando a gente vê o nome Josué, é esse nome aqui, ó. Olha lá. Yehoshua. Então por que Jesus não ficou Josué em vez de Jesus? Você vai ver que toda vez que aparece Josué no Novo Testamento, é o mesmo nome Jesus, só que eles traduziram por Josué. Mas eles teriam que estar traduzido por Jesus também. Acho que tá. Não, mas pode ir. Tinha que ter Não, traduzido mas eu vou Josué agitar para o- Jesus ou eu acho que... É que Josué e Jesus é o mesmo nome. Só que as pessoas, para fazer essa diferenciação, eles colocam lá o Josué com Josué, para você saber que está falando de Josué, outro personagem, e no Novo Testamento Jesus, para saber que está falando de Jesus. Sim, Mas no hebraico os dois têm o mesmo nome. Diferencial mesmo. Perfeito. Josué e Jesus é o mesmo nome. É a mesma coisa. Então, esqueci de falar de Zorobabel uma coisa, né? Depois sobre a Isso casa. acontece também com a Maria, mãe de Jesus, no caso? Porque Como o assim? nome dela não era Maria, né? Era Miriam. Era Miriam. Então, Sim. virou Maria. Você Que tinha Maria é que porque ficou também, mais né, fácil pra as pessoas- diferenciar da Miriam, da- É a mesma coisa, só que traduziram para Miriam, No né? caso aí, traduzido para Miriam mesmo. É. No caso, não era Maria mesmo. É Miriam, o nome dela é Miriam, né? No caso. Miriam. Tá, mas deixa eu continuar aqui, senão eu vou me perder, ó. Só foca isso aqui, ó. Yehoshua é o mesmo nome para Jesus, tá? Tá falando do nome Jesus, só lembre disso. E ele fala assim: digo, recebe prata e ouro e faz coroas e põe na cabeça de Josué, filho de Josadaque. Então o Josué, esse aqui, representado esse aqui, ele vai receber uma coroa feita de quê? De ouro e prata. Vai ser colocada uma coroa de ouro e prata. Então você vai ver que pessoas que vão vir da Babilônia vão pegar ouro e prata, vão fazer uma coroa e vão colocar na cabeça de Josué. E a gente vai ver que é o seguinte: o que Deus fala? Que vai tirar o ouro, a prata das nações e vai fazer uma casa. E aqui a gente está vendo que as pessoas que vieram da Babilônia vão trazer ouro e prata e vão edificar uma coroa. Percebe que essa coroa é uma tipificação de Deus fazendo a casa? Aquela casa foi glorificada com ouro e prata. E essa coroa ela é feita de ouro e prata, que representa as coisas gloriosas das nações. E esse ouro veio de onde? Das nações que está apontando para a Babilônia. Está falando da mesma coisa aqui. Aí ele vai dizer o seguinte depois. Olha lá. E dizes: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o quê? O templo do Senhor. O que diz em Isaías 53? Né? Quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como um renovo.
perante ele, raiz de uma terra seca, etc, etc. Então diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis o homem cujo nome é renovo, ele brotará do seu lugar, e ele edificará o templo do Senhor, ele mesmo edificará o templo do Senhor, que será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono, dominará, será sacerdote no seu trono, reinará em perfeita união entre ambos os ofícios. Amém? Então essa visão é o seguinte, ó, as pessoas que vieram das nações, elas vão pegar ouro e prata e vão colocar na cabeça de Josué. E Deus vai dizer assim, apontando para Josué, este homem é o homem que se chama renovo. Ele vai edificar o templo do Senhor. Cristo não é o renovo que a gente viu? Exatamente. E a gente vê que Deus está chamando o renovo nesse contexto de Josué. Percebe que muitos anos antes Deus já estava mostrando que o renovo se chamaria Yehoshua, Jesus. Está aqui. Muitos anos antes Deus estava mostrando que aquele que edificaria a casa, que seria chamado de renovo, teria o nome de Jesus. Por isso que lá pode ser colocado então que a gente está falando que a glória da segunda casa, que somos nós a casa, será maior do que a primeira. Sim, que a casa é edificada pode, pelo pode casar nisso aí, né? Encaixar nisso aí. Sim, a glória da primeira casa, que é a casa literal, teve sua glória. Sim. Mas a última casa, que somos nós, a glória dela vai ser muito maior que da primeira. Amém? Então, moral da história desse estudo, irmãos, é a gente entender que Deus ele tem uma casa, perfeito? E como a gente viu, os ismos, quando entraram na igreja, eles atrasaram essa construção da casa, a edificação. Porém, assim como Deus levantou a Zorobabel e a Josué para eles despertarem o povo para continuar a construção, assim também nos últimos dias Deus vai levantar pessoas que vai apontar lá nas duas testemunhas, e essas duas testemunhas vão conduzir o povo à edificação da casa, não literal, mas espiritual, perfeito? E esses dois personagens aqui, eles têm tipologias de Cristo também. Josué, ele era sacerdote, perfeito? Da tribo de Levi. Zorobabel era o quê? Da tribo de Judá, descendente de Davi, que edificou uma casa. Mas aqui a gente vê um sacerdote da tribo de Levi que também edificou uma casa. Por quê? Porque Cristo ele é rei e sacerdote. Perfeito? Então esse é um aspecto de Cristo como rei e esse é um aspecto de Cristo como sacerdote. As duas testemunhas do povo de Deus é o quê? Rei e sacerdote.